Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Olá a todos! Essa é a terceira aula da oficina de Introdução à PixelArt com temática regional nordestina para games digitais. Eu vou apresentar os tópicos que eu vou abordar nessa aula, que são softwares especializados em PixelArt, softwares de arte usados nessa oficina, que serão o Age.io, o PixelArt, o TLED, o Construct 3, demonstração de utilização e referências em material complementar. Softwares especializados em PixelArt. O primeiro software que eu quero apresentar para vocês aqui, comentar um pouco sobre ele, é o Azeprite. Atualmente ele é um dos softwares mais utilizados na indústria de desenvolvimento de jogos, por possuir várias funcionalidades que foram desenvolvidas de forma independente pelo seu criador para facilitar a utilização e a maior otimização do fluxo de trabalho dos artistas que desenvolvem esse tipo de arte. Atualmente ele é um software pago, mas também você pode utilizá-lo se você souber fazer uma compilação do programa, porque ele tem o seu código-fonte no GitHub disponível de forma aberta. Assim, se você souber fazer uma compilação, você pode fazê-la de forma gratuita, sem precisar pagar licença. Um outro software bastante interessante também, que já é um pouco mais antigo do que o Azeprite, é o Grapscale. Ele possui várias funções especializadas também para desenvolvimento de pixel art, que inclui também, assim como o Azeprite, uma linha de tempo para a criação de animação, entre outras várias funcionalidades voltadas para desenvolvimento para artes no estilo pixel art, mais similar ao que é utilizado com os consoles antigos. E atualmente é um software gratuito que vocês também podem experimentar. Temos aqui também o Piskel, que é um software de pixel art online, que tem algumas ferramentas básicas, que é bem simples de ser utilizado. E é uma boa introdução também a quem quer iniciar com a pixel art de forma simples. Ele é capaz de executar em qualquer navegador e também possui uma build que pode ser executada. É bem simples e possui várias funções de salvamento e banco de dados que podem ser vinculados à sua conta do Google. Um outro software também bastante interessante, mas dessa vez voltado para os smartphones, é o Pixel Studio. Nele, ele possui várias funcionalidades similares ao do Azeprite e do Grapscale, só que tudo com a interface adaptada para ser utilizado junto com a tela de toque dos smartphones. Ele também é uma boa alternativa para quem quiser treinar pixel art sem a necessidade de um computador desktop ou notebook. É uma boa alternativa para quem quer treinar pixel art ou quer fazer esse treinamento quando está fora de casa. Ele é bastante simples de utilizar e intuitivo, possuindo várias funcionalidades e também uma base de dados de tutoriais de pixel art. Agora eu vou falar um pouco sobre os softwares utilizados nessa oficina. O primeiro será o Age.io, que é também um software que executa de forma online. E ele possui a funcionalidade de desenho muito parecidas com a do Photoshop. Nós vamos utilizá-lo para fazer a elaboração de alguns conceitos de personagens e alguns rascunhos, que serão utilizados como base para nossos pixel arts. Também podemos utilizá-lo para organizar algumas referências em uma única imagem e posteriormente adicioná-las ao escopo do trabalho, enquanto estamos desenvolvendo a nossa pixel art. O software de pixel art escolhido para utilizarmos durante essa nossa oficina será o PixelArt. Ele também é um software de pixel art que executa também nativamente nos navegadores e possui algumas funcionalidades adicionais a mais do que o Pixel. Isso facilita com que temos um maior controle da timeline e também na criação das nossas artes para os jogos. Um outro software adicional que eu inseri também nessa lista é o TLED. Ele é um software especializado para a criação de tilemaps, que utiliza as imagens que são criadas a partir dos softwares gráficos para criar os mapas de tiles. Ele eu adicionei porque podemos utilizar para testar como fica o nosso cenário, sem a necessidade de uma game engine para executá-los. Por último, agora temos aqui o Construct 3. O Construct 3 é uma game engine que é feita para rodar também nos navegadores e utiliza uma linguagem de código baseada em blocos, que também é bem simples para introduzir os iniciantes no desenvolvimento de games. Ela possui a versão de teste gratuita que utilizaremos para fazer um pequeno jogo simples usando as artes desenvolvidas durante essa oficina. Demonstração de utilização.
A princípio, eu vou demonstrar o funcionamento do Agi.io e do Pixelart, que são as primeiras ferramentas que vamos utilizar para a criação dessas artes. Posteriormente, nas aulas subsequentes, quando for necessário, eu demonstrarei a utilização do Tiled e também do Construct 3. Agora eu vou demonstrar aqui o funcionamento do Agi.io. Quando mudei inteiramente o Agi.io, ele roda no navegador. Podemos ver que algumas funções básicas que ele tem. Ele tem aqui o gerenciamento de conta, que você pode criar um usuário para trabalhar com ele, cujo qual ele vai salvar alguns arquivos que você criou no seu banco de dados. Ele tem um painel de configurações, que você pode configurar o avatar e o nome do usuário. Mas você também pode utilizar ele de forma anônima, sem precisar criar um usuário. Só vindo aqui, criando um novo desenho, ou então a partir de uma escala padrão que ele tem. Só essas daqui. Importando um arquivo, ou então criando um tamanho customizável. A princípio eu vou criar esse primeiro tamanho aqui, que é 1920 por 1080, para a gente iniciar os testes. Pronto, assim que ele abre, podemos observar que ele criou para nós o canvas da área de desenho. Ele é um software de desenho muito similar ao Photoshop, no qual vamos utilizá-los para criar alguns conceitos para os nossos personagens que posteriormente vão ser convertidos para pixel art. Aqui temos algumas funções. No menu, aqui em cima temos o menu principal, que tem o gerenciamento de arquivos dele, onde você pode criar um novo arquivo, importar um arquivo já existente, salvar ou então exportar para o formato JPEG ou PSD, onde preserva todas as layers do arquivo. E aqui temos as configurações de desenho, que a gente pode redimensionar o tamanho da tela e a resolução dos DPIs, além de colocar um novo nome para o arquivo também. E aqui temos uma outra opção que é salvar e compartilhar. Esse software também você tem a possibilidade de compartilhar essa extensão do arquivo que foi criado para ser utilizado em conjunto com outros usuários ao mesmo tempo. Isso pode ser bem útil caso você esteja trabalhando em uma equipe que necessite fazer um teste ou então um brainstorm simultâneo. Aqui do lado, na direita, temos o menu de ferramentas, onde o primeiro aqui é a seta e o mover. Né? Com ela você consegue mover alguns objetos em tela. Por exemplo, se eu pegar um círculo, segurando a seta eu consigo modificar ele de local. Aqui embaixo, a segunda ferramenta é a ferramenta de selecionar em retângulo. Você pode selecionar uma área, posteriormente movê-la também. Ou então, apertando Ctrl X, você recorta ela. E pode colar várias vezes no Ctrl V. Temos também aqui, né, a ferramenta Ctrl Z, que né, podemos voltar, o que é alguma coisa que a gente fez. Aqui também, junto com essa ferramenta de seleção de retângulos, temos também a seleção em elipse. Podemos pegar uma área elipsoide aqui da figura. E, assim como a seleção em retângulo, você pode usar para mover também a parte que foi selecionada. Temos aqui também a seleção em laço, que você pode pegar uma área customizável. Temos também a ferramenta de transformar, só que ela funciona quando você tem alguma coisa selecionada. Você clica nela, você consegue fazer alterações do tamanho. E também rotacionar dependendo do pivô. Isso facilita caso você queira modificar o ângulo que o desenho possui. Depois da ferramenta de transformação, temos o conta-gotas, que ele serve para pegarmos uma cor específica que tenha na área do desenho.
Como podemos observar aqui, ó, nas cores selecionadas, ele vai trocando, assim que eu dou o clique com o botão direito do mouse. Depois disso temos a ferramenta pincel, que é um lápis simples, é quadrado. A ferramenta pincel, assim como outras ferramentas, possui alguns ajustes que podem ser configurados ou então criados novos aqui do lado. Por exemplo, temos aqui o tamanho que o pincel atual está se utilizando, mas nós podemos diminuí-lo. Aumentar a densidade também do pincel, ou então diminuí-la. Também podemos mexer com a opacidade dele. E o estabilizador você consegue fazer traços mais estáveis a partir de um algoritmo que estabiliza o seu movimento. Depois do ferramenta lápis, temos a ferramenta pincel. E assim como o lápis, ele também serve para fazer desenho, só que ele tem uma ponta redonda. E possui mais alguns efeitos, como o de poder, ao ser pressionado, formar essas linhas mais suavizadas nas pontas. Isso caso você esteja utilizando uma tablet para fazer esse tipo de movimento. No mouse você vai ter uma linha mais concisa. Depois disso temos a ferramenta borracha. Ela podemos utilizar para apagar o que foi feito. Temos também aqui o balde de tinta. Podemos fazer um preenchimento de uma área extensa que foi desenhada anteriormente. Por um exemplo, eu vou desenhar aqui uma árvore bem simples mesmo, só para a gente fazer um teste do balde de tinta. E aqui do lado eu vou colocar algumas formas geométricas, só para a gente fazer um exemplo. Pronto, agora pegando o balde de tinta, se você pintar uma área que tem o preenchimento fechado, ele vai preencher completamente ela. Mas caso você tenha deixado uma pequena abertura aqui, a cor que estamos utilizando vai acabar vazando por toda a tela. Aí você tem que ter cuidado quanto a isso. E aqui outro exemplo aqui no triângulo, ó, a gente pode ver que ele não deixa passar. Mas vocês podem ver que isso gera algum pequeno problema aqui em relação ao como que a borda da tinta se junta ao da linha. Isso pode ficar um pouco feio. Então, podemos utilizar também uma ferramenta bastante útil que são as camadas de layers. Então, eu poderia fazer o seguinte: em vez de pintar isso com o balde de tinta, eu posso pegar uma nova layer aqui embaixo dessa que eu fiz, pegar o pincel, fazer a área do. Pintar aqui por baixo da linha, fazendo a área. Eu preencho essa área depois que eu delimitei com o balde de tinta. E esse pequeno erro que ficou aqui entre uma tonalidade e outra, podemos corrigir usando o pincel novamente para cobrir. Hum. Pronto, após a ferramenta balde tinta, temos também algumas ferramentas básicas de primitivas, que são a primitiva básica do retângulo e a primitiva básica da elipse. Elas podem ser úteis para fazer formas geométricas de forma rápida. Por um exemplo,
Por exemplo, podemos simular aqui uma silhueta de uma cidade com alguns prédios. Depois disso, temos a ferramenta mãozinha, que ela serve para segurar a tela e fazer uma movimentação dela. Com isso também temos um. Ela pode ser utilizada usando também o espaço. Desde que você esteja utilizando alguma outra ferramenta, se você clicar espaço, você acessa ela rapidamente e consegue fazer esse movimento. Junto dela também você pode utilizar a roda do mouse para fazer o zoom in, o zoom out, ou então acessar diretamente aqui em cima no menu principal, onde você pode dar o zoom in também e o zoom out. Aqui temos uma ferramenta que vai flipar a sua canvas para você verificar se o desenho está legal do jeito que você fez. Tem uma técnica muito boa que o pessoal faz, que é flipar a imagem para verificar se tem algum erro estranho. Aqui temos os botões de rotacionar também nas diagonais. E aqui o centralizar. Esse aqui é o botão, é o ferramenta de rotação livre. Você pode segurar com o mouse e rotacionar livremente a sua canvas para o lado que você quiser. No final aqui é o zoom também, você pode usar ele com o mouse, segurando o botão direito e mexendo o mouse para um lado ou para o outro. Pronto, agora que eu demonstrei as ferramentas básicas, eu vou fazer uma pequena demonstração de como vamos utilizá-lo para fazer alguns conceitos para os nossos personagens. Vou apagar aqui essas camadas que eu já utilizei. Vou fazer um rascunho aqui rapidamente. A princípio eu vou criar um novo pincel para a gente fazer uma camada rascunho mais transparente. Assim, continuando aqui a configuração do pincel, eu tenho o tamanho dele, eu tenho a densidade. Aí eu também tenho a opacidade, é bom deixar a densidade e a opacidade um pouco mais baixo para fazer um pincel de rascunho. E você vai conseguir ver o que está sendo desenhado por baixo dele. Assim você pode fazer alguns rascunhos um pouco mais interessantes. A princípio eu vou utilizar uma imagem de referência aqui de um mamulengo para criar esse personagem. Vou importá-la aqui para dentro do aplicativo. Eu vou usar a ferramenta de transformação, aumentar o tamanho dessa imagem. Assim vai ficar um pouco mais fácil da gente observar como que são as características do personagem representado por esse boneco. Eu vou passar essa lei aqui, vai ser a nossa referência para baixo. Eu vou trabalhar nessa outra lei aqui, que vai ser o rascunho. A princípio, o que podemos observar nesse personagem, né, que ele tem alguns itens bem característicos, que é o chapéu, tem uma cabeção, um nariz grande também. Ele tem um corpo um pouco largo assim, que é para se inserir das mãos. Mas eu vou utilizar aqui essa parte de baixo e trocar por umas calças, umas botas, alguma coisa desse tipo. A princípio, vou fazer aqui um círculo para a cabeça dele. Ele pode ver que a cabeça dele é um pouco mais ovalada assim. Eu acho que eu vou botar mais para baixo aqui. Eu faço a divisão aqui onde vai guardar os olhos. E tem as orelhas aqui que estão um pouco escondidas, mas não são relativamente grandes também nele. O nariz grande e protuberante. Ele tem um bigodinho também aqui que fica legal.
Temos os olhos dele também aqui, que são bem- relativamente grandes. Uma sobrancelha bem protuberante aqui. Agora vamos aqui pro corpo. Vamos usar também a base desse aqui, que é um cilindro. A parte desse cilindro, vamos puxar a parte da cintura dele e colocar alguns pés, junto com as pernas. Agora aqui vamos inserir também os braços. Vou colocar as mãos bem grandes aqui, né? A gente tem um destaque nelas também. Aqui eu vou botar um pouco de cabelo só para acabar de preencher aqui a cabeça dele. A princípio, isso pode ser um rascunho inicial, pra gente ter uma ideia de como seria a estrutura do personagem, mas a gente pode ver que ele tá um pouco estranho assim. Podemos modificar um pouco, aumentando a cabeça dele pra ver como é que fica o aspecto. Ele vai ficar um pouco mais distorcido, mas eu acho que vai ficar mais legal. Usar aqui a Lasso Tool pra selecionar a região e com a transformar pra modificar novamente o tamanho da cabeça dele e reposicionar aqui. O corpo tá um pouco torto também aqui embaixo. Vou dar só uma rodadinha nele. Para eu transformar. Peguei o pivote aqui. Pronto. Isso a gente tem a base para o esqueleto para o nosso personagem. Só que aí vamos utilizar agora aqui na camada de rascunho. Diminuir um pouco mais a opacidade dele. Criar uma nova layer. Pegar uma nova layer, botar aqui para cima. Ele colocar. Agora vamos fazer a linha para definir o maior detalhe no personagem. Agora eu vou começar a colocar alguns detalhes da roupa dele e maiores detalhes em relação também ao rosto. Com isso eu vou trocar aqui o pincel para o pincel mais grosso. O pincel que tem maior densidade de cor, né, que é o totalmente preto. Vou começar aqui, iniciar com o chapéu do nosso personagem. Vocês podem observar que o pincel ficou um pouco trêmulo. Podemos testar um pouco mais aqui com o estabilizador para ver que acontece quando aumentamos o tamanho dele. Né? Eu acho que vocês conseguem observar que a linha ficou um pouco melhor. Então vamos testar mais aqui nessa configuração. Pronto, podemos ver agora que ela está bem mais suavizada. Assim podemos substituir essa que a gente fez por ela, então.
com as fitinhas aqui do chapéu dele. Pronto, agora temos um chapéu básico aqui. Podemos colocar quantos detalhes quiser, só que a pixel art vai abranger poucos detalhes. A gente pode fazer de forma minimalista mesmo. Aqui vamos pro rosto dele. Vamos ajeitar melhor aqui as sobrancelhas. O nariz. Vamos organizar aqui os olhos dele também. Nos olhos eu a princípio eu posso deixar assim, do jeito que tá, ou então colocar uma pupila. É, para deixar ele mais carismático. É o bigodinho dele. Vou colocar aqui uma costeleta. Um pouquinho de cabelo e a orelha. Pode ver que ele tem um pouquinho de barba também. Só que eu acho que vai ficar muito complexo colocar a barba no personagem na Pixar, então eu vou remover ela aqui do nosso conceito. Fazer só ele assim mesmo. É, o chapéu que tá um pouco fora do canto, eu vou modificar aqui. Botar um pouco mais pra cá. Eu vou usar aqui a borracha para fazer uma pequena correção. E agora vamos aqui para a parte do corpo. Fazer aqui uma pequena gola para ele. A barriga. Essa é uma camisa um pouco mais. Talvez um pouco mais longa aqui até o início das pernas. Pode ver que ele tem um detalhe que ele tem usado duas camisas, uma por baixo da outra. Vou colocar aqui um detalhe só do início da segunda. Temos aqui as pernas. Vamos pela. Como não temos referência, mas podemos abstrair aqui um pouco de como seria, né? Vamos botar ele colocando algum tipo de bota, uma calça longa.
Com isso concluímos a vestimenta, então podemos continuar com as mãos aqui. Assim temos o personagem vestido com uma roupa básica. Deixa eu modificar aqui um pouco a posição dele. Podemos colocar mais algum detalhe também aqui na roupa do personagem para dar algum destaque. Vou ter que colocar uma flor aqui no meio da camisa dele. Só que isso aqui, durante a pixel art, temos que ver se realmente ela vai ser viável. Hum, folha, o caule e as pétalas. Pronto, assim concluímos o personagem. Para pintá-lo, podemos fazer como mostrei da outra vez, que deixamos a linha separada e colocamos a cor por trás dela. Então, eu vou desligar a camada de rascunho, colocar uma outra camada em cima da de rascunho que vamos utilizar para cor. E podemos usar o conta-gotas para pegar as cores de referência da imagem principal e fazer iniciar a pintura aqui. Para isso, podemos aumentar um pouco o tamanho do pincel para facilitar o preenchimento. A calça dele achou eu vou botar mais azul escuro aqui, meu roxo. Não, talvez então o marrom acho que é melhor. Vou pegar um amarelo para colocar aqui do lado. A bota, podemos colocar ela um marrom mais escuro. Pegar aqui novamente com conta-gotas a cor do cabelo dele para colocar nas sobrancelhas. Temos aqui a cor do chapéu também. Vamos pegar a cor da referência aqui. Vou pintar aqui a flor com uma cor básica também, ou um verde, um vermelho aqui, um pouco mais claro. Fica faltando agora então a cor de pele. Vamos pegar aqui também o conta-gotas, pegar do mamulengo.
Eu vou limpar aqui com borracha algumas partes que passaram do local. O conta-gotas também pode ser acessado caso você pressione a tecla Alt. Você consegue acessar ele rapidamente. Se você quer clicar em Shift, ele tem essa opção também de criar as linhas retas para você. E aqui faltou as estrelas da pintar para dar um destaque. Essas fitinhas aqui do chapéu também eu vou colocar do mesmo cor dessa flor. Tá? Fica um pouquinho mais diferenciado. Pronto, com isso temos um personagem básico que podemos utilizar para fazer uma pixel art. É seguindo os conceitos de criação estabelecidos aqui, né? Assim, podemos observar que temos algumas cores que podemos pegar a partir dele. Né? Temos a princípio que é o preto, que é feito do contorno. Temos a cor de pele, a cor do chapéu, o vermelho da flor, o verde do caule dela também, o azul, o amarelo e também temos mais dois marrons aqui. Ao total aqui temos 9 cores, mas podemos fazer o seguinte, para reduzir um pouco mais a quantidade de cores utilizadas na pixel-art, podemos pegar esses marrons aqui e aproximar mais eles. Tipo, esses dois aqui estão muito próximos da tonalidade. Podemos escolher um deles para deixar como padrão. Então vou pegar esse daqui do chapéu e substituir aqui na calça do personagem. Pronto, assim diminuímos a quantidade de cores da paleta que vamos utilizar para a criação do personagem no pixel art. Podemos agrupar um pouco melhor aqui, né, pelos tipos e tonalidades que eles possuem. Pronto, assim nosso arquivo está pronto para ser salvo e utilizado posteriormente como referência para o TART. Podemos fazer isso exportando um JPEG. Ele vai aqui, ó, ele já entra na sua aba download do navegador. Ou então exportando o arquivo PSD. E aí ele vai gerar um arquivo que é compatível com o Photoshop e outros programas como o Krita. Caso você não consiga acessar todas as camadas de uma única vez nesse arquivo, você então pode exportar várias camadas separadas. Por exemplo, isso ele baixa todas as camadas utilizadas aqui visíveis. Pronto, para o Agir.io é isso, é relativamente simples utilizar ele. Eu recomendo que vocês comecem a fazer um pouco de prática, sabe? Com exercícios básicos mesmo, só desse tipo aqui, em que você pega o pincel, fica fazendo umas bolinhas, algumas retas, ou as diagonais também, né? E também alguns quadradinhos assim, só para vocês começarem a pegar a sensação que ele traz, né, quando você está usando a tablet ou então o mouse. Esse pequeno treinamento já facilita muito vocês terem o domínio de como controlar a mão. Juntamente com esse aqui também vocês podem fazer alguns senoides. E é isso. Agora vamos partir para a conversão desse personagem em pixel art no programa Pixelart. Agora temos aqui o Pixelart,
E inicialmente quando ele abre, ele mostra esse primeiro painel, que é o New Draw, onde a gente pode configurar as características da nossa imagem que vai ser feita na resolução de PixArt, que a princípio eu vou mudar aqui 32.32, porque vamos fazer aquele personagem anterior. E ele também tem algumas referências aqui de colaboração, que você pode fazer a arte de forma colaborativa. Há alguns modelos de desenho. Você pode abrir um arquivo pixel, que é o formato que ele se exporta para você utilizar depois. Você pode abrir uma imagem padrão. Pode mexer em algumas configurações aqui, que tem opções de idioma e várias outras configurações mais precisas aqui em relação a como funciona a interface. Tem a parte de atalhos também, que você pode utilizar para otimizar melhor o seu fluxo de trabalho. Tem uma opção de replay, onde você pode pegar alguns frames do sua arte e refazer ele como uma GIF. Atualmente ele também possui a parte de aplicação mobile, que dá para você utilizar ele direto no seu smartphone. Vamos voltando aqui para o New. Eu vou continuar aqui montando a imagem 32.2. Mas ele também tem aqui alguns padrões de templates que podem ser utilizados também. Vou iniciar aqui. Quando eu já tenho uma imagem da memória dele, ele pede para eu confirmar se eu quero apagar. Vou dizer que sim. Pronto, nisso temos a Canvas 32.2 que vamos utilizar para fazer o nosso personagem. Mas a princípio vamos explorar um pouco que os painéis e ferramentas básicas que ele tem. Temos aqui no menu principal as funções básicas de criar novo arquivo, de apagar o que arquivo existente. Eu abri o arquivo pixel, o salve as pixels, o download do seu arquivo, redimensionar o tamanho da canvas, abrir alguma imagem externa que está em seu computador, fazer a opção de draw online, que você pode também trabalhar de forma colaborativa com algumas outras pessoas. Em settings, são aquelas funções que já vimos anteriormente. E tem a função de voltar e de retornar alguma ação que você tenha feito. Por um exemplo, se eu pegar o lápis aqui e riscar, eu posso apagar. Mas se eu desistir e ainda quero retornar o traço anterior, eu posso voltar de novo ao que ele tinha anteriormente. Continuando aqui no lápis, temos algumas funções. Ele faz um traço bem duro, seguindo realmente pixel por pixel, mas você pode modificar aqui o tamanho de quantos pixels ele vai utilizar na linha do lápis. Por exemplo, aqui colocando 4, já podemos ver que o tamanho da linha ficou bem maior em comparação com o primeiro. Posteriormente temos aqui a borracha também, que ela funciona também seguindo o mesmo padrão do tamanho do lápis. Por exemplo, que ela está tamanho 4. Depois disso, temos o pincel. O pincel ele utiliza uma textura um pouco diferenciada. E não é muito bom para PixArt. Ele tá mais aqui só para esse software também servir para alguns desenhos um pouco maiores. Temos o Ctrl Z aqui também, né, que é a mesma opção de voltar aqui de cima. Aí temos a ferramenta linha, que você pode iniciar uma linha, uma extremidade e puxar até a outra. Depois da ferramenta linha, temos a primitiva básica do retângulo e do círculo. Temos aqui também a ferramenta balde-tinta, que podemos usar para pintar as áreas que precisamos. Lembrando sempre que se tiver uma área aberta, ele vai acabar cobrindo toda a região. Um exemplo aqui, se eu apagar esse ponto e usar ele novamente, ele vai pegar toda a região que tem contato com essa área. Depois disso temos o conta-gotas, que também funciona coletando a cor de uma determinada região e adicionando na palheta. Depois disso temos a ferramenta mover. Ela serve para mover os pixels dentro do canvas. Temos a ferramenta seleção, em que podemos selecionar uma área específica e fazer algumas transformações com ela, como movimento, modificar o tamanho dela, a rotação também.
Bem aqui nesse ponto, assim você pode rotar nessa área selecionada. Posso selecionar também a área, né, e apertar Delete, que ela apaga. Depois disso temos a ferramenta texto, onde podemos escrever alguma coisa. Do jeito que ele tá assim, ele fica muito pobre. Depois é bom fazer um redesign um pouco dessas fontes, para ficar mais legal. Temos a ferramenta sombra também, que ela serve para dar um sombreado em algumas cores. Só que eu não acho ela muito útil para pixel art. Fica meio estranho assim. A gente não tem muito controle de qual a cor que realmente vai ficar. A gente só sabe que ela vai escurecer um pouco. Depois tem uma ferramenta de Dirtling, que são padrões de pontilhados que são muito utilizados nos jogos antigos. Ela intercala entre alguns pontos, e aí não faz a pintura. Temos a ferramenta carimbo, que você pode pegar alguns carimbos de alguns outros fornecedores da internet, alguns outros artistas que também fizeram disponibilizaram. Existem diversos carimbos aqui no site dele. Vamos testar esse aqui, o da Pokéball. Pronto. Assim que a gente puxa, ele vai trazer a imagem. Você bota no você quiser. E temos a ferramenta de crop, que você pode modificar a resolução da imagem que a gente está trabalhando. E tem a ferramenta aqui de preenchimento com suavização, que aí ele gera esse degradê aqui em cima da imagem. Só que também não é muito útil para as pixel arts do jeito que a gente vai trabalhar. Pronto, voltando aqui para o pincel. Temos aqui do lado agora a pré-visualização da imagem que está sendo feita. Ó, ela aparece na miniatura aqui, podemos dar um zoom específico para verificar mais. Ou mesmo também no que está acontecendo no cenário. Esse zoom também funciona com a bolinha do mouse. Se você apertar o botão de espaço, ele vai dar a visão completa da imagem para você na tela cheia. Aqui embaixo também ele tem um conjunto de layers que podemos utilizar para fazer o processamento de pintura em camadas, em que a gente pode fazer uma layer específica e depois fazer a pintura. Você pode ver que para você mover uma layer de uma região para outra, você tem que ir pelas essas setinhas aqui debaixo. Você pode renomear a layer, pode ser esse daqui, pode ser cor. Você pode duplicar a layer que você tem. Você pode excluir ela. Aí você pode fazer a mesclagem das layers ou para cima ou para baixo. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos dizer que na cor tem um outro traço preto desse que eu fiz. Aí só apertar aqui ó, a seta para cima, ele vai mandar essa layer para cima da outra. Aí aqui embaixo temos algumas paletas de cores, que tem algumas paletas padrões que podem ser acessadas. Geralmente elas se baseiam em algumas tonalidades famosas de alguns consoles mais antigos ou então até mesmo de alguns artistas que as criam. E para nós a gente vai usar aquela paleta do personagem que criamos anteriormente. E vamos ter que importar a imagem aqui para dentro para fazer uma coleta a partir do conta-gotas. Eu abro a imagem. Pronto, essa imagem ela tem as cores que eu vou precisar para fazer o nosso personagem mamulengo. Vou criar uma nova paleta. Paleta mamulengo. O conta-gotas captura a paleta. E vou exportar as cores. Nisso ele vai gerar esse código de cor. Eu vou copiar esse código para um arquivo que eu vou utilizar posteriormente no outro arquivo onde vamos fazer o nosso personagem. Eu copio aqui. Vou guardar no arquivo de texto. Pronto, tendo o arquivo de texto salvo, eu fecho essa janela e retorno para o arquivo que estava trabalhando anteriormente. Continuando aqui com o desenho, eu vou pegar aquela paleta do mamulengo. A princípio eu tenho que criar novamente uma nova paleta, porque essa imagem aqui não tem na memória aquela anterior. Vamos aqui novamente. E nisso agora eu vou exportar as cores, que vai vir em forma de código. Eu adiciono aqui. Pronto, agora temos a cor no nosso arquivo. A partir disso, agora podemos começar a fazer a imagem do nosso personagem baseado naquela imagem anterior. Eu vou pegar aqui em outra tela a imagem de referência do personagem para
vou saber como é que era a aparência dele. Eu vou começar a fazer a conversão do aspecto, das características que nós desenvolvemos nele para o pixel art. Então eu vou pegar aqui o pincel e começar a remodelar a aparência dele. Como vimos anteriormente, quando fizemos o personagem, ele tem um nariz bem grande, olhos bem expressivos também, um grande bigodão. Vamos modificar aqui para ver como é que fica. Vamos entrar aqui na layer de linha, mexer na cabeça dele. A princípio aqui, acho que é legal a gente, né, tentar posicionar como ficaria o nariz dele. Que a partir do tamanho do nariz a gente pode pegar a referência para o resto do rosto. Pronto, aqui ele também tem um bigode. Acho que eu vou botar um negócio mais pra cá. A gente tem que ir modificando calmamente até encontrar as formas mais ideais que conseguimos encaixar nos pixels. Ele tem a orelha também, eu tenho que abrir aqui então um espaço para aumentar mais aqui. Pronto, eu acho que agora esse formato aqui da cabeça tá legal. Agora temos que colocar os olhos e as sobrancelhas. Vamos ver aqui. Pronto, com os olhos e as sobrancelhas. Por enquanto que assim tá em preto e branco, tá um pouco difícil de identificar ainda o personagem, mas vamos continuando aqui que quanto mais detalhes a gente for botando e inserir nas cores, melhor vai ficar. Eu vou colocar aqui também um parte para representar a parte do cabelo dele, tá aqui atrás. E é legal também a gente já inserir o chapéu. Para isso eu vou ter que apagar aqui um pouco em cima para ver como é que fica o encaixe. Tá sem um pouco de espaço aqui para detalhar mais o chapéu. Vou selecionar aqui e botar ele um pouco mais para baixo. Vamos colocar ele aqui no chão. Eu acho que eu vou pegar só um pouco aqui da parte das pernas dele e botar um pixel mais para cima. Vamos continuando aqui. Vou pegar aqui aquela parte que tem o cume do chapéu. Eu vou tentar adicionar uma estrela aqui no meio. Como eu disse anteriormente, a gente tem que tentar fazer os detalhes de forma um pouco mais abstrata, já que temos um pouco espaço para trabalhar. Mas vamos indo. Ele também tem aquelas fitinhas, né? Que eu deixo aqui. Agora temos que ir limpando um pouco mais os contornos aqui do personagem. Pode ver que ele tá um pouco mais para cá, para borda. Acho que o chapéu desse lado ficou mais tenso, então
Eu seleciono essa área aqui. Pronto, agora tá mais legal. Vou puxar só um pouco mais pra cá. Agora eu vou tentar trabalhar um pouco melhor aqui no corpo dele. Para isso eu vou, a princípio, aqui apagar os braços e ajeitar um pouco mais as pernas. Vou deixar o corpo dele mais largo aqui. E aqui no meio a gente pode apagar para mostrar a diferença da bota com as pernas dele. E agora temos que fazer as mãos. Continuando aqui, eu pego e duplico aqui a mão pro outro lado também. E vou rotacionar ela no eixo. Pronto, bem aqui em cima está a ferramenta de rotação, onde podemos modificar o eixo de alguma área selecionada e também fazer o flip dela. Agora que temos o traço inicial do personagem, podemos começar a fazer uma cópia dessa lei aqui para a gente não perder e começar a fazer uma colorização em cima dele. Vamos ver aqui. Faz uma cópia da leia. Esse aqui eu deixo oculto. Esse aqui é oculto também. Linha com cor. Eu modifico a linha para ficar para a gente utilizar essa leia colorida. Agora eu vou pegar o balde de tinta para a gente começar a pintar o personagem. Temos umas cores básicas aqui, só que agora a gente tem que melhorar um pouco mais ele com colocando os outros detalhes aqui. Em cima da linha, do traço mesmo que quando criamos. Vou fazer aqui as estrelas mais simplificadas. A gente pega a cor que vai agitando. O bigode dele também tem a cor marrom, então a gente é legal colocar aqui o para definir um pouco mais o nariz dele. Vamos ajeitar aqui um pouco mais a sobrancelha, tem a orelha, pegar alguns pontos aqui para colocar no cabelo também. E temos aqui também alguns detalhes que podemos botar aqui, né? Tipo nas mangas, aquele detalhezinho amarelo. Pode ver que o braço aqui ficou fora do canto, não ter percebido. Então é bom a gente abaixar ele aqui. Aí temos as fitinhas que são coloridas. Pode ver que elas ficaram diferentes aqui desse lado. É bom a gente dar espaço de um pixel para o outro. Então eu vou ajeitar isso aqui e colocar elas mais para cá. Também temos o detalhe aqui da flor do peito dele. Temos que simplificar também. Vou colocar só algum detalhe verde que possa remeter ao que ela era. Podemos aqui ver que ainda tá muito escuro. Podemos pegar algumas cores que ele mesmo tem para fazer algum balanceamento aqui. Por exemplo, no chapéu, podemos pegar a cor aqui do cabelo dele e colocar nessa parte de cima aqui. Que aí dá um efeito como se a luz estivesse um pouco mais intensa aqui em cima.
Esse vermelho também da flor a gente pode usar aqui pra fazer um pouco mais de definição aqui na pele dele. Nas calças também podemos usar o marrom mais escuro aqui para dar algum detalhe. Pronto, assim ele tá um pouco mais definido. Só que como esse aqui é só um pequeno exemplo de como a gente pode trabalhar com esse software, podemos pegar essa mesma ideia e elaborar um pouco mais usando um pouco mais de cores posteriormente. O último exemplo que eu tenho que mostrar aqui para vocês é o da timeline que fica aqui embaixo, onde podemos fazer alguns GIFs com o que foi feito nessa imagem. Assim a gente pode criar vários frames em branco, ou então fazer uma cópia de algum frame que já existe. Nisso a gente pode criar uma pequena animação. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Eu vou pegar esse personagem, eu vou pegar a seleção. Estou no frame 2, vou aumentar aqui a altura das pernas dele. Depois eu pego, vou fazer uma nova cópia nova aqui. Eu vou modificar aqui agora a posição dos braços dele. Aí eu venho aqui, faço um novo frame, nova cópia. Vou fazer uma nova cópia do anterior, que é ele. Para mover os frames de posição a gente usa essas setinhas aqui em cima. Subiu. Abriu os braços, baixou os braços. Aí eu vou fazer outra cópia desse frame aqui e fazer ele dar uma piscada. Aí eu desço as sobrancelhas dele aqui junto com o olho. Ele já tá quase fechando o olho. Eu boto uma cópia desse aqui pra lá. Aí podemos ver agora que ele já tá com a animação básica aqui. Ele parado, onde ele fica subindo e descendo, mexendo um pouco os braços e dá uma piscada. Por enquanto é isso com pixel art. Na próxima aula vamos trabalhar um pouco mais com ele, usando mais alguns conceitos de pixel art e como melhorar esse design aqui desse personagem. Referências e material complementar. Temos aqui os links para os softwares que foram citados. Vocês podem dar uma explorada neles caso tenham curiosidades de aprender um pouco mais e verificar qual a ferramenta que melhor se adapta para a sua utilização. Lembrando que essa oficina vamos utilizar como ferramenta de pixel art o pixel art por ser mais acessível a todos, já que pode rodar em qualquer navegador da internet. Temos aqui agora a proposta de exercício 3, cujo qual é: faça o cadastro de sua conta nas ferramentas ag.io e no pixel art. Explore as funcionalidades deles demonstradas nessa aula, para se habituar ao funcionamento desses softwares de arte. Assim terminamos a aula 3. E na aula 4 já poderemos entrar nos fundamentos para a criação do pixel art, onde eu vou demonstrar várias técnicas que melhoram a compreensão de como que as pixel arts funcionam e como geralmente você pode melhorar a sua estética ao evitar alguns erros que são cometidos por principiantes e até mesmo por artistas profissionais. Até a próxima!